Olá, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. E hoje eu vim deixar uma mensagem para vocês sobre negar a Jesus. Quantas vezes já negamos a Jesus e às vezes nem percebemos? Hoje eu vim deixar aqui o versículo que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 14, versículo do 66 ao 72, que diz o seguinte: Nesses versículos fala sobre Pedro negar Jesus. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criaturas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando, disse, e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: Este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo: Você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: Não conheço esse homem de quem você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Amém. Nessa passagem a gente está falando sobre Pedro negar a Jesus. E o primeiro ponto que eu quero deixar aqui é: quantas vezes que negamos o Senhor? Às vezes sem perceber. Exemplo, quando estamos no celular, redes sociais, fazendo as tarefas do lar e trabalhando, dando atenção aos outros e até à família e esquecemos de Jesus, não é verdade? O segundo ponto que eu quero deixar aqui é: devemos colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Não só procurá-lo ou usá-lo como amuleto. Isso é forte, né? Sempre é importante a gente fazer o nosso devocional. O nosso devocional é um momento que temos com o Senhor. Um momento em que oramos, adoramos, levamos a Ele nossos pedidos, agradecemos a Ele. Então é sempre bom em você fizer, que seja nos seus primeiras horas do dia que acordar, ou seja, antes de dormir, mas que tenha um momento, um tempo com o Senhor Jesus, porque é isso que Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade. O terceiro ponto que eu quero deixar aqui é: Jesus é tudo que temos. Ele deve ser prioridade em nossa vida, não só lembrá-lo nos momentos difíceis em que precisamos. Amém? Tem momentos, né, que a gente só lembra dele nos momentos difíceis. Nos momentos alegres a gente nem lembra de agradecer, nem lembra de orar. Mas temos que lembrá-lo 24 horas por dia. Orar sem cessar. Orar diariamente, interrupto. Então a gente tem que estar sempre nessa ligação da nossa mente com o céu. O quarto ponto que eu quero deixar aqui é: nós que necessitamos de Deus e não Ele que precisa de nós. Tudo é dele. Muitas vezes achamos que Deus que está precisando de nós, que nós estamos orando porque Ele precisa da nossa oração. Não. Nós que precisamos da presença do Senhor. E a presença do Senhor nós temos através da oração. O quinto ponto que eu quero deixar aqui é: temos que ter Deus em nossa mente. Lembrar dele sempre, em todos os momentos de nossas vidas. Pois ele é o nosso Rei, o nosso Pai, o soberano, o todo-poderoso. Ele é tudo para nós. Amém? Nunca podemos esquecer que Deus é tudo para nós. Que tudo foi Ele que criou. O mundo é dele, a terra é dele. Então, não podemos esquecer disso, que Ele é Rei, Ele é todo-poderoso, Ele é o nosso Pai. O sexto ponto que eu quero deixar aqui é: orar, louvar, ler a Bíblia, renunciar, se arrepender, ser transformado em mente, alma e corpo e buscar a santidade diariamente. Nós, quando aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, todo o nosso pecado foi redimido com Jesus na cruz. Mas não quer dizer que nós devemos pecar até nós morrermos. Não, nós devemos seguir a caminhada, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Seguir esse caminho que é Jesus. Se manter em santidade.
buscá-la a Ele de manhã, de tarde, de noite, diariamente. Orar, louvar, adorar, agradecer. Pedir também, por que não? Mas nunca devemos esquecer que o Senhor é tudo para nós, que sem Ele não somos nada. E sem a presença dEle, quem somos? Não somos nada. Devemos buscá-lo diariamente. O Senhor, Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade. Então é isso que devemos buscar, através da nossa oração, através desse momento de devocional com o Senhor. Amém? Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Não podemos negar ao Senhor, nunca em nossas vidas. Amém? Se essa mensagem te edificou, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal.